Bem, pessoal, então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia a todos novamente. Hoje, segunda-feira e na quarta-feira, nós estaremos estudando sobre o estudo avançado do processo de enfermagem, com ênfase no histórico, no diagnóstico e no planejamento do cuidado. Hoje, nós vamos nos ater a estudar o histórico de enfermagem. Tá? Ele é um pouquinho grande, então nós vamos estar destrinchando hoje sobre este histórico de enfermagem. Então, primeiramente, antes de nós adentrarmos no assunto, né, assim, a fundo, mais profundo, nós vamos relembrar algumas situações, tá? Então, antes de tudo, nós devemos lembrar que a enfermagem, lá nos primórdios, ela era feita de uma forma intuitiva, né? Ela era muito atrelada à questão do altruísmo, né? Da bondade, da piedade, né? Da misericórdia, de praticar boas ações para a comunidade, né? Com a Florence Nightingale, essa situação ela foi mudando, né? Então a Florence ela trouxe para a enfermagem uma robustez, vamos dizer assim, né? Ela fez com que a enfermagem passasse a ter um novo olhar, né? Então, com a Florence Nightingale veio a adoção de uma prática que agora não é mais baseada no conhecimento empírico, né? No senso comum, na questão do intuitivo, e sim agora a prática vai ser baseada em um conhecimento científico. Vocês estudaram aí sobre a Florence Nightingale, algum dos grupos falou sobre a teoria ambientalista dela, né? E viram que ela começou a trazer esse olhar, essa visão né, mais teórica, mais científica, baseada na ciência, né? Tanto é que veio aquele conceito de que enfermagem era arte, continuava sendo uma arte, né? Mas veio também a questão da ciência, né? Então, a Florence Nightingale, ela trouxe essa questão do conhecimento científico para a enfermagem. Na década de 70, com a Wanda de Aguiar Horta, brasileira, né, enfermeira brasileira, esta mulher, ela foi um marco, né, um dos grandes marcos assim em relação ao conhecimento científico, técnico científico para a enfermagem, para a assistência, para o cuidado de enfermagem. Então, na década de 70, Wanda de Aguiar Horta, ela começou a buscar, né, meios, formas de explicar a natureza da enfermagem. Para que a enfermagem servia? Como é que ela podia ser estruturada? Né? Como é que ela podia ser remodelada? Qual era o campo específico? Com que é que a enfermagem trabalhava? Como é que ela podia atuar? Quais eram os métodos? A metodologia que a enfermagem poderia trazer para si para ofertar um serviço mais pautado na ciência e na resolução dos problemas do indivíduo, né? Do indivíduo, da família, da coletividade, enfim. Então, a Wanda de Aguiar Horta, ela veio buscando, né? Ela veio buscar delimitar o campo de atuação da enfermagem. E aí, com essa busca, né, de conhecimento, ela desenvolveu, né, o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ele é conhecido, ele é caracterizado como uma dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas visando a assistência ao ser humano. Como assim? Sistemático e dinâmico. Dinâmico, pessoal, porque o processo de enfermagem, ele não é algo estático, inflexível,
apesar de ser sistemático, né? Apesar de seguir todo o roteiro, um passo a passo, inclusive métodos que já estão elaborados previamente. Nós temos sim. No entanto, isso não faz com que o processo de enfermagem ele seja estático, parado, né? Sempre tem que ser aquela mesma coisa. Não, ele é dinâmico, tanto é que não é só o enfermeiro que pratica o processo, que faz, estabelece o processo, né? Mas nós vamos ter também o técnico em enfermagem participando desse processo, tá? De construção do processo de enfermagem. Mais à frente, nós vamos ver quem é que pode fazer cada uma das etapas. É certo que o processo de enfermagem, ou PE, ele é dinâmico, ele está em constante movimento e ele é sistemático, porque existe um passo a passo, um processo, existem degraus que têm que ser alcançados, galgados, para que nós venhamos ter um excelente processo de enfermagem. E nós dizemos que ele é interrelacionado porque ele possui várias etapas. E essas etapas, elas são dependentes uma da outra. Elas não podem funcionar de forma dissociada. Então, são 5 etapas e cada uma delas precisa uma da outra, tá? Qual é o fim, né? É visar a assistência ao ser humano, uma assistência de qualidade, pautada no método, né, na ciência, pautada numa organização, no planejamento. Então, de antemão, isso é processo de enfermagem. E aí nós vamos tratar dele um pouquinho mais, né? Então, quando se pensa em processo de enfermagem, nós vamos pensar em ações que são planejadas para alcançar as necessidades do paciente, do cliente. E essas necessidades, elas vão desde necessidades gerais, mas eu enfocaria mais em necessidades específicas. Porque, observe, todos os pacientes que estão dentro de um determinado serviço de saúde, vamos supor aqui um hospital, uma UTI, por exemplo, eles precisam de cuidados gerais. E em grande maioria, né, na grande maioria das vezes, esses cuidados eles são comuns a todos. Então, por exemplo, quem está na UTI geralmente vai estar entubado, com ventilação mecânica, são cuidados gerais. Mas nós vamos ter aqueles cuidados que são específicos para cada cliente. Então, vai ter aquele cliente, por exemplo, que ele está com uma carência nutricional. Então, eu vou focar, as minhas ações serão planejadas para alcançar aquela necessidade específica daquele cliente. Observe que o nome processo de enfermagem, ele já me dá muita coisa. Processo é um passo a passo, né? Não é uma coisa que eu faço de uma vez, eu vou fazer ele constantemente e eu vou fazer seguindo um roteiro, né? Então, a primeira situação em relação ao processo de enfermagem é que são ações que são planejadas, é por isso que é sistemático, para alcançar as necessidades específicas do cliente. E, além disso, são ações de cuidados que devem ser redigidas, ou seja, elas devem ser escritas, seja lá no prontuário eletrônico, seja digitadas, né? Ou seja, escritas numa ficha, no prontuário manual. Independente de ser eletrônico ou manual, eu preciso, né, redigir todas as minhas ações de cuidado, tudo que eu fiz com o meu cliente. Por quê? Porque quem vai estar tendo acesso àquele prontuário não sou somente eu, né? É a minha equipe de enfermagem, é o técnico, é o auxiliar, né? Inclusive, os outros profissionais da equipe de saúde, como psicólogo, como fisioterapeuta, nutricionista, eles podem visualizar as ações que eu desenvolvi com o meu cliente,
tá? Então, a finalidade é, eu planejo essas ações visando alcançar as necessidades específicas do meu cliente, mas as ações que eu fiz, eu preciso redigir para que eu tenha controle do que eu estou fazendo, para que a minha equipe consiga desenvolver todas as ações que foram prescritas, por exemplo, né? E até mesmo a equipe de saúde, quem não faz parte da equipe de enfermagem, mas faz parte da equipe de saúde, possa visualizar também, se for necessário, né? E ver o que é que está sendo desenvolvido com esse cliente. Então, não adianta muita coisa se eu só faço, mas eu não escrevo. Existe uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz, você é o que você escreve, você é o que está escrito. E é verdade, pessoal, porque quando nós escrevemos, além de nós estarmos dando mais robustez àquele processo de enfermagem que nós estamos fazendo, nós estamos evitando uma série de situações desnecessárias, por exemplo, né? Situações, se eu não anoto, eu não sei se aquele determinado procedimento já foi feito, se ainda não foi. Então, se eu anoto, eu consigo ter controle das minhas ações, tá? Então, o processo de enfermagem é essa dinâmica, é toda essa sistemática de ações que eu vou planejar para o meu cliente, que no final de tudo eu vou redigir, eu vou anotar. Qual é a importância do processo de enfermagem? Então, vamos lá. Primeiramente, ele contribui para assegurar intervenções de enfermagem. Essas intervenções de enfermagem, que é o meu fazer propriamente dito, né, que é aferir, mapear, que é administrar um medicamento, por exemplo, né, que é, por exemplo, uma conversa com o cliente, né? Então, ela contribui para assegurar intervenções de enfermagem que devem ser focadas não somente na doença, como se fazia anteriormente, mas hoje essas ações, essas intervenções, elas devem ser focadas no indivíduo e na doença também, visando resolver a doença, aquele problema de doença, saúde e doença que ele tem, mas não deixando de focar em seus outros aspectos, porque o ser humano ele é formado por múltiplos aspectos, nós sabemos disso, né? E aí eu não posso negligenciar algumas partes desse cliente, né? Porque, vejamos, se eu chego, o meu cliente está lá internado, né? Ele está na enfermaria masculina, né? Vamos supor assim, está na enfermaria masculina. E aí, esse cliente, ele começa a apresentar episódios de dificuldade respiratória, né? Ele começa com uma dispneia. E aí, eu vou lá, verifico a frequência dele, eu vejo que está fora do padrão. Aí vou desenvolver uma certa intervenção. Vai ser nebulização, vai ser oxigenoterapia, enfim. Né? Então, se interviu, se administrou ali, o paciente está em oxigenoterapia. Tá, aí passou a dispneia, né? Se retira ali a intervenção, e aqui daqui com um tempo novamente, umas 5 horas, 6 horas, o paciente ele começa com o mesmo quadro. E aí eu vou e aplico a mesma intervenção. Daqui com umas 3 horas, o paciente volta com o mesmo quadro. E aí eu só estou intervindo na situação do problema, mas eu não estou investigando a causa. Nossa, esse paciente ele já está no 3º quadro de dispneia. Vamos saber o que é isso. Então, vamos investigar, vamos pesquisar, e aí eu descubro que esse paciente, ele tem um quadro de ansiedade grave. E quando ele adentra no serviço, ele foi admitido, ele está ali internado, aquilo para ele é uma situação ainda muito mais agravante para o problema de saúde dele. Então, ele começa a ter episódios, né, de demonstrar aquilo que é um problema que não é físico, simplesmente é manifestado no físico, mas é um problema psicológico, uma ansiedade. E aí nós temos que investigar.
Então, essas ações, elas não podem ser baseadas, focadas somente na doença, no problema. Elas têm que ser baseadas, têm que ser focadas no indivíduo. Tá? Essa questão de focar na doença já passou, modelo biomédico, né, que está totalmente fragmentado. Hoje nós temos aquela visão de vermos o paciente como todo, a questão da visão holística, né? Hoje nós temos a política nacional de humanização, né, que também me dá essa base. Então, a importância é que eu vou assegurar intervenções focadas no indivíduo e na doença, a fim de sanar aquele problema. Outra importância, outro benefício, né, é que utilizar o processo de enfermagem apressa diagnósticos e tratamento dos problemas potenciais e vigentes. Então, é uma situação de saúde e doença que eu estou vendo que se eu não intervir, isso vai passar a ser um problema. É só uma questão vigente que está para acontecer, né? E se eu não tomar uma postura, esse paciente ele vai adoecer. Ele entrou com um problema e ele vai sair com 2, se eu não intervir, tá? Então, o processo de enfermagem, utilizando, aplicando o processo, eu vou poder, através da minha entrevista, da minha coleta de dados minuciosa, criteriosa, eu vou poder apressar os meus diagnósticos de enfermagem e eu vou poder intervir, fazer as minhas prescrições de enfermagem, aquilo que eu preciso desenvolver de procedimento para que eu venha amenizar ou então impedir de que esses problemas potenciais, vigentes, eles não aconteçam, tá? Então, eis a importância também do processo de enfermagem. Pessoal, tendo dúvida, perguntem, tá? Outra situação é que, aplicando o processo de enfermagem, eu vou reduzir a incidência e duração da estadia no hospital, ou seja, vou planejar, vou organizar toda a minha assistência voltada para aquele cliente a fim de diminuir o período de internação dele. A minha finalidade é oferecer independência para esse cliente, de tal forma que o seu problema venha a ser amenizado ou venha a ser totalmente resolvido e que, se não for totalmente resolvido, ele mesmo, lá na sua casa, por exemplo, ele continue desenvolvendo ações de autocuidado a fim de manter a sua saúde. Então, o processo de enfermagem, ele reduz uma nova internação e a duração também daquela internação no hospital. Promove a autonomia e melhora a comunicação, e essa autonomia, quando eu falo a autonomia do enfermeiro, da enfermagem, né? Porque quando a gente começa a desenvolver, é um instrumento, gente, que é nosso, é da enfermagem, é do enfermeiro, e o técnico e o auxiliar de enfermagem vão ajudar nesse processo. O enfermeiro é o líder da equipe, aquele que vai coordenar a equipe, que vai liderar. Ele não vai chefiar, né? Que é diferente, ele vai liderar a equipe. Então, isso é um procedimento que é baseado na técnica, na ciência, né? no fazer sistemático. Isso promove um senso crítico, isso promove uma autonomia, um saber para a enfermagem muito grande. E é evidente que vai melhorar a comunicação do enfermeiro com a equipe, né? Melhorar a comunicação do enfermeiro com o paciente, inclusive, né, da enfermagem com o cliente, e melhorar também a questão da comunicação da enfermagem com a equipe de saúde. Então, observe a importância da aplicabilidade do processo de enfermagem. Outra situação é que, utilizando o processo de enfermagem, eu vou prevenir erros, vou prevenir omissões também e repetições desnecessárias. Lembra que eu falei lá atrás que quando eu só faço, mas eu não registro, eu corro sérios riscos de, por exemplo, fazer repetições desnecessárias.
de procedimentos que eu já fiz, mas eu não lembro o que eu fiz, ou meu colega fez e ele não anotou, eu penso que ainda não foi feito e vou lá e repito a ação. Né? Evita erros, evidentemente, porque fica ali tudo muito sistematizado, muito esquematizado. Então, eu vou lá, eu só preciso olhar aquele material para ver as ações que já foram realizadas no meu cliente. E evita as omissões também, né? Que é a negligência, o deixar de fazer um determinado procedimento. E promove, gente, satisfação dos resultados. É muito satisfatório para a enfermagem ver que o seu planejamento do cuidado em relação a um determinado paciente, ele está funcionando, ele está dando certo, né? Então, isso traz satisfação para a enfermagem. E, evidentemente, que vai trazer satisfação para o cliente também, né? Porque ele está recebendo uma boa assistência. Então, essas são a importância, tá, do processo de enfermagem, entre outras, que são inúmeras. E aí, pessoal, quando nós falamos de processo de enfermagem, não tem como nós deixarmos de falar da resolução do COFEI número 358 de 2009. Por quê, professora? Porque é essa resolução que vai dispor, que vai falar, né, de forma bem detalhada sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, né, e a implementação do processo de enfermagem, que é o PE. Então, quando a gente estuda processo de enfermagem, não tem como deixar de falar de SAI. E quando a gente fala de SAI, não tem como deixar de falar de processo de enfermagem, porque eles são casadinhos, né? A SAI, gente, é aquela parte mais teórica, né? São as teorias, é a ciência, é aquilo que tem de base, né, de literatura, para a gente se firmar. Diríamos assim que a SAI, ela é a teoria, e o processo de enfermagem seria a aplicação dessa teoria. Então, o processo de enfermagem, de forma bem simples, eu diria até grotesca, nós diríamos que ele é a prática, tá? Porque é ele que vai ser implementado, é ele que nós vamos ver, tá? Acontecendo. E aí, essa resolução, ela fala sobre, né, a sistematização da assistência de enfermagem, sobre o processo de enfermagem, em ambientes públicos ou privados. Então, eu tenho que ter essa noção de que, eu vou trabalhar na Unimed. Lá a gente não faz processo de enfermagem porque é um serviço privado. Ó o dedinho, né? Não, se faz sim, se faz a SAI, se aplica o PE nos serviços públicos, de saúde públicos e privados. Em todos eu vou fazer essa aplicação. Então, a resolução do COFEN, gente, a número 358 de 2009, ela fala sobre a SAI e o processo de enfermagem, tá? Bem, e aonde é que essa... Eu já sei que, de forma geral, pode ser feito nos serviços públicos e nos serviços privados. Mas tem exemplos? Vamos lá para os exemplos, então, tá? Então, gente, primeiramente, o processo de enfermagem, ele pode ser desenvolvido, implementado em instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, que são os hospitais, o ambiente nosocomial, que nós chamamos também, né? Então, os hospitais são, assim, o exemplo mais claro de local, de serviço de saúde, onde nós realizamos a SAI-PE, tá? No entanto, nós teremos outros locais como instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, então se realiza processo de enfermagem nos ambulatórios também, se realiza processo de enfermagem, professora, nos domicílios, sim, gente, hoje nós temos a enfermagem home care, né? Que é onde a enfermagem vai prestar serviços diretamente no domicílio do cliente, né? Então, nós realizamos processo de enfermagem também nos domicílios.
realizamos nas escolas. Hoje, escolas de grande porte, por exemplo, elas têm enfermeiro, né? E o enfermeiro ele precisa realizar a sistematização da assistência de enfermagem, o PE, lá também. Associações comunitárias, também eu vou realizar o processo de enfermagem. Em fábricas, também. Supermercados, grandes empresas, também. Qual é a premissa? Onde tiver indivíduo que possa ser um paciente, um cliente, em algum momento, nós precisamos aplicar o processo de enfermagem. Qual é a diferença que há entre esse primeiro aqui para esses 5 aqui últimos? É que aqui, gente, nesse primeiro ponto, no hospital propriamente dito, nós teremos o que nós chamamos de processo de enfermagem na risca, o nome mesmo, processo de enfermagem. Agora, quando nós vamos para ambulatórios, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros, o que nós chamávamos de processo de enfermagem aqui no hospital, nesses aqui nós vamos chamar de consulta de enfermagem, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei grande parte, assim, da minha vida como enfermeira, na verdade, toda a minha vida como enfermeira foi na atenção básica, primária. Então, eu trabalhava com pré-natal, com o programa de perdia, que é de hipertensão, diabetes, com idosos, com todos os grupos. Então, lá na atenção básica, na atenção primária em saúde, nas unidades básicas de saúde, nós fazíamos o processo de enfermagem através da consulta de enfermagem. Então, o paciente chega para você, ele vai falar das queixas, os sinais vitais são aferidos lá na triagem, eles vêm para você, você tem ficha onde você vai fazer a evolução, seja no digitada ou seja manual, no meu caso era manual ainda, né? Então, observe, nós realizamos. Volto a falar, no hospital, processo de enfermagem. Nos outros serviços, o que é processo de enfermagem no hospital equivale aqui a ser chamado de consulta de enfermagem, mas é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Vamos em frente. Tá tudo certo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Não, professora. Tá bem, então vamos seguir em frente. Certo, pessoal. Então, vamos aqui falar um pouquinho agora das etapas do processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem ele é organizado em 5 etapas. Essas etapas elas são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. E aí nós vamos já falar sobre essa questão aqui. Vamos aqui para as etapas. Então, a primeira, que é a que nós vamos nos atentar hoje, histórico de enfermagem. Segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. Terceira, planejamento de enfermagem. Quarta, implementação de enfermagem. E a quinta, avaliação de enfermagem. Essas são as 5 etapas que nós temos. E aí eu volto a falar que nós vamos nos ater mais, é um estudo mais avançado que nós vamos fazer, então nós vamos ainda, vocês vão praticar, vocês vão ter aí dias para coletar, né, dados, nós vamos ainda para o local, para CASAI, né, para coletar dados. Então, nós vamos nos ater no histórico de enfermagem, no diagnóstico e no planejamento. É isso que nós vamos nos ater nesse conteúdo, né? No entanto, eu vou estar conceituando, dando exemplos da questão da implementação e da avaliação. E aí, pessoal, observe que eu coloquei aqui umas setinhas, uma indo para a outra. Para dizer que o processo de enfermagem, todas as etapas, elas são interrelacionadas. Uma tem relação com a outra. Dessa forma, elas são dependentes uma da outra. Por exemplo, não tem como eu realizar diagnósticos de enfermagem de qualidade
se eu não realizei a etapa do histórico de enfermagem. Não tem como eu fazer implementações pautadas nas necessidades individuais do meu cliente e intervenções que realmente irão trazer melhora para ele se eu não planejei. Eu não consigo planejar de forma eficiente se eu não realizar o diagnóstico. E se eu não fiz um diagnóstico de qualidade, é porque geralmente eu não realizei um histórico. Então, observem, é uma reação em cadeia. Se eu não faço um de forma boa, de qualidade, todos os demais irão sofrer influência. Tá? Então, eles são interdependentes, todas as etapas dependem uma das outras. E por que recorrente? Porque eu faço o processo de enfermagem, gente, de forma contínua. Enquanto o cliente estiver sob os meus cuidados, internado, né? No momento da admissão, no momento da alta, tudo eu vou utilizar etapas desse processo. Tá? Então, é recorrente porque a gente disse que o processo de enfermagem ele é cíclico. Ele é como se fosse um círculo. E esse círculo ele fica se repetindo. Né? Porque eu fiz o histórico de enfermagem, a coleta de dados, lá na entrevista, exame físico, vi os exames laboratoriais. Aí aqui eu tive uma série de informações. Eu vou realizar os meus diagnósticos. Tenho já os meus diagnósticos prontos? Aí eu vou planejar minhas ações a fim de resolver isso aqui, eu potencializar os diagnósticos que eu encontrei. Planejei minha ação, eu vou colocar ela em prática agora. Depois que eu coloquei ela em prática, eu vou avaliar para ver se aquilo que eu coloquei em prática teve o objetivo que eu esperava. Lá no planejamento, eu coloco alguns objetivos que eu quero alcançar. E aí eu vou ver se eu alcancei aqui. Eu consegui alcançar 70% do que eu prescrevi. Então, tem alguma coisa que precisa ser refeita. Eu deixei passar alguma coisa batida. Aí, o que eu vou fazer? Vou investigar de novo. Vou coletar dados de novo. Né? Então, eu vou fazer novamente histórico de enfermagem e o ciclo vai se repetir. Tá? Então, eu realizo o processo de enfermagem de forma recorrente, tá? E todas as etapas, elas dependem uma das outras, elas têm relação uma com a outra. Ok. Então, pessoal, até agora, essa visão geral que vocês tiveram de processo de enfermagem, alguma dúvida? Alguma colocação, alguma contribuição? Não, professora, para mim está bem claro, a senhora explicou muito bem. Tudo bem. Então, vamos em frente. Pessoal, então nós vamos agora falar sobre a primeira etapa. Nós vamos adentrar nesse conteúdo que eu acho muito interessante, porque essa primeira fase, ela precisa ser feita muito, muito bem feita. Tá? Porque ela é o ponto inicial, é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Então, vamos entender, né, sobre a coleta de dados. Ela recebe esses dois nomes, a primeira fase. Pode ser coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. E aí, gente, para nível de não ficar repetindo os dois toda hora, eu vou utilizar a nomenclatura histórico de enfermagem ou coleta de dados, tá? Mas eu geralmente gosto de utilizar mais histórico de enfermagem. Então, o que seria esse histórico de enfermagem? Primeiramente, esse aqui é o conceito que eu fui fracionando por itens para ficar mais fácil de vocês entenderem. É um processo. Histórico de enfermagem é um processo, não é algo que a gente faz assim, né? É algo que a gente faz paulatinamente, passo a passo. Demanda um certo tempo. Então, é um processo deliberado, ou seja, é uma coisa que eu faço de forma consciente, tá? É uma coisa que eu digo,
a partir de agora, eu vou fazer o histórico de enfermagem. E aí eu me organizo e eu começo a fazer. Não é uma coisa que eu faço no improviso. Eu preciso me organizar para eu começar a desenvolver o processo de enfermagem. Então, é uma coisa que eu faço, né, de forma consciente. Processo deliberado, sistemático, porque tem um passo a passo, e é contínuo, porque diariamente eu vou estar, né, refazendo esse processo. Ele é realizado com o auxílio de métodos e de técnicas variadas. Então, eu vou ter, por exemplo, fichas, tá? Quando eu me refiro a métodos, eu tenho fichas já pré-estabelecidas, seja fichas manuais ou materiais que eu tenho dentro do sistema que eu utilizo no meu hospital, tá certo? Que eu vou preencher. Então, eu tenho uma série de métodos e eu tenho técnicas variadas. Eu tenho a técnica da anamnese, né, que vai ser entrevista. Eu tenho a técnica do exame físico. Eu tenho a técnica de analisar os achados dos exames laboratoriais. Então, são os métodos e técnicas que eu vou ter para elaborar um histórico de enfermagem de qualidade. Qual é a finalidade do histórico de enfermagem? De se realizar, de se fazer o histórico de enfermagem? Obtenção de informações sobre a pessoa, a sua família e o ambiente onde essa pessoa está inserida, tá? Então, eu foco na pessoa, na família ou na coletividade humana e sobre suas respostas de saúde e doença em um dado momento desse processo de saúde e doença. Então, qual é o objetivo, a finalidade de se elaborar o histórico de enfermagem? Obter informações sobre aquela pessoa, a sua família ou o ambiente ali coletivo onde ela está inserido. Essas informações são sobre a saúde dela e sobre a doença que ela tem, a fim de eu coletar, de eu colher dados que sejam cruciais para eu elaborar as próximas etapas do meu processo de enfermagem. Qual é a principal finalidade do histórico de enfermagem? Vai ser coletar informações sobre aquele cliente para desenvolver o próprio plano de cuidado para ele, né? Então, observe, né? Quando eu for realizar o histórico de enfermagem, o processo de enfermagem como um todo, eu vou precisar de recursos materiais, que vai ser, por exemplo, um esteto, né? O estetoscópio é um recurso material. Uma ficha é um recurso material, né? Porque é algo palpável. Eu vou precisar de um esfigmomanômetro, de um termômetro, são materiais. Eu preciso de recursos humanos, né? E aí, quando eu falo de recursos humanos, eu estou falando da enfermagem e eu estou falando do paciente, gente, porque não existe assistência de enfermagem sem cliente, sem paciente. O serviço de saúde, ele gira em torno do cliente, do paciente, né? E eu tenho também recursos financeiros, evidentemente, porque tudo que eu faço de procedimento, por exemplo, com o meu cliente, vai demandar um certo recurso, precisa de dinheiro, né, para oferecer assistência. Então, essa é a principal finalidade, obter informações que vão ser necessárias, né, para as minhas próximas etapas. Em relação a essa coleta de dados, ou a esse histórico de enfermagem, eu vou ter 3 atividades, tá? Quais são essas 3 atividades? A primeira vai ser a coleta de dados, propriamente dita. Essa coleta de dados, ela pode ser objetiva e ela pode ser subjetiva. Os dados, né? Quando é que os dados, eles são subjetivos? Vamos começar pelos dados subjetivos. São aqueles dados que o paciente me dá.
ou que a família dele, o acompanhante, me deu, tá? Então, é aquela queixa que ele chega dizendo para mim, é os sintomas que ele fala para mim, é a dor que ele está sentindo, é a dificuldade de respirar. Eu estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo muita dificuldade para respirar, eu estou com falta de ar, eu estou com muita dor na cabeça. Então, são os dados subjetivos. É aquilo que o cliente me falou ou o familiar dele me falou. Em relação aos dados objetivos, são os dados que eu, na minha entrevista, no meu exame físico, eu encontrei, tá? São os dados objetivos. Eu, profissional de saúde, eu encontrei, eu descobri, eu constatei, né? Então, esses são os dados objetivos. E eu vou ter, em segundo plano, a organização dos dados coletados. Então, primeiro, eu vou coletar. Eu vou ter os dados subjetivos, que é o que o paciente me falou, ou a família, e eu vou ter os que eu consegui coletar, né? Digamos assim, por mim mesmo. Eu fui lá e constatei. Por exemplo, verifiquei a PA. A PA estava 150 por 100, vamos dizer assim, não, por 100, 120, né? Enfim, alterado, né? Eu constatei esse dado objetivo, já é um dado para eu ficar em atenção, né? Depois disso, todos aqueles dados que eu coletei, eu vou organizar. E nós vamos já aprender como organizar esses dados, tá? Depois que eu organizei, eu vou documentar, eu vou escrever de forma metódica, eu vou ter um passo a passo. Então, lembrem que eu falei, não é somente coletar, não é somente fazer, é escrever também, é documentar. Então, em relação à coleta de dados, eu coleto, eu organizo esses dados e eu documento esses dados encontrados. Qual o propósito? Identificar e obter informações importantes sobre o paciente. Aqui, gente, não diz respeito a mim, né? Diz respeito ao cliente. Toda a entrevista e a anamnese, exame físico, tudo é visando o cliente. Quando eu for planejar, aí sim eu vou colocar o meu saber, o meu conhecimento, né? E aí diz respeito do meu saber, é evidente, é que se eu faço um péssimo planejamento, isso fala muito sobre mim, que eu não sou um enfermeiro que tem muito conhecimento, né? E fala também sobre o paciente, porque o planejamento está sendo para ele. Aqui é tudo sobre o paciente. Aqui, gente, ó, eu falei das 3 atividades, né? A coleta de dados, a organização e a documentação. Então, tudo isso aqui é o que vai envolver o histórico de enfermagem. Vamos falar um pouquinho agora das atividades chaves. Então, a primeira atividade é a coleta dos dados subjetivos e objetivos. Como é que eu vou desenvolver essas habilidades? Vai ser através da entrevista, através do exame físico e através do conhecimento de exames diagnósticos, de exames laboratoriais, né? Então, eu preciso ter um certo conhecimento de exames também, tá? O bom é que a maioria dos exames, eles já vêm com valores de referência, né? Então, isso é muito bom, porque já dá uma certa noção para nós. Sim. Licença. Na hora que estiver anotando, pode fazer, então, a divisão, tipo, objetivas e subjetivas. Isso. Quando eu estiver anotando, nós vamos já estudar um pouquinho mais sobre a entrevista, tá? Quando eu estiver anotando, eu vou, primeiramente, geralmente o cliente chega para mim e aí eu pergunto, né? E aí, seu José, eu chego no leito dele, por exemplo, ele está internado. Como é que o senhor está hoje? Né?
Aí ele vai me dizer assim, minha filha, eu estou sentindo muita dor, né, aqui na região da minha costa, né, sentindo muita dor, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou com um medo, assim, uma ansiedade, uma aflição. Então, isso que ele me fala são dados subjetivos. E aí, por exemplo, eu vou verificar a frequência respiratória dele, eu vejo que ela está uma frequência acelerada. Então, ele me falou que ele estava com uma aflição, né? E aí eu fui lá e no exame físico, eu verifiquei que ele estava com uma frequência respiratória acelerada. Então, isso é um dado objetivo, é um dado que eu coletei, tá? Que eu pude constatar. Então, essa é a diferença. Lembra dos sinais e sintomas? Sintomas é que o paciente me diz, sinais é o que eu constato. Então, é quase isso aqui, tá? Coleta de dados subjetivos é aquilo que ele me falou, é aquilo que a família falou. E os objetivos é aquilo que eu fui lá e encontrei. Foi os meus achados. Eu achei. Tá? Deu para entender? Sim, professora, obrigada. Então, quando eu vou coletar dados, como é que eu vou coletar esses dados? Através da entrevista, através do exame físico e através dos conhecimentos de exames diagnósticos. Ok. Depois que eu encontrei tudo isso aqui, eu fiz entrevista, fiz exame físico e eu fiz o conhecimento, eu olhei os exames que estão ali disponibilizados, inclusive no prontuário do cliente, né? Lembrando, gente, que esses dados eu posso coletar do prontuário também, tá? Mas lembrem, prontuário não é paciente. Ali está escrito sobre ele, mas não é ele. A melhor fonte de informação ainda vai ser o cliente, a não ser que ele não tenha como falar, que não tenha ninguém, né, ali que possa me dar informações. Aí eu vou para o prontuário, tá? Mas se ele tem total condições de falar, de responder, de se comunicar comigo, eu vou fazer essa comunicação e eu vou entrevistar. Eu posso utilizar o prontuário para me auxiliar nessa coleta de dados, tá? Mas eu sempre vou priorizar a anamnese, a entrevista, o exame físico direto com o paciente. Em segundo lugar, eu vou organizar os dados que eu encontrei. A gente chama isso de agrupamento. Eu vou agrupar, é aquele cada um no seu quadrado. Tá? Então, vamos entender aqui. Como é que eu vou fazer essa organização dos dados coletados? Primeiro, eu preciso entender que são partes relacionadas da informação. Então, partes que têm relação. Elas vão ser agrupadas juntinhas para ajudar a identificar os padrões de saúde e de doença. Por exemplo, eu identifiquei alguns problemas respiratórios. Então, tudo que eu tiver em relação a dados do estado respiratório dele, eu vou colocar juntinho. Eu encontrei outros dados sobre a nutrição, a alimentação, hidratação. Então, tudo relacionado à ingesta de água, ingesta de alimentos. Eu vou colocar agora juntinho. Entenderam? Eu vou agrupar de acordo com os problemas, de acordo com os sinais e sintomas. Então, respiratório para cá, nutrição e hidratação para cá, e qualquer que seja o outro problema de saúde. Desequilíbrio hidroeletrolítico, tem a ver com o estado nutricional? Tem, porque a água também pode entrar aqui. Então, eu vou colocar juntinho, tá? Baixa ingesta de alimentos, né? Menor do que as necessidades corporais. Vou colocar juntinho também. Ele está se alimentando mal, né? Então, vou colocar junto com o estado nutricional. Tudo que tiver relação com alimentação, com hidratação, com a água, né? Ingesta hídrica, eu vou colocar para um lado. Então, eu vou organizando cada um para não ficar aquilo tudo misturado. Tá? Eu vou agrupar. E assim por diante. Sugere-se separar os dados por domínios.
quando a gente for estudar o livro Nanda, lá no diagnóstico de enfermagem, vocês vão ver que o livro ele tem o que a gente chama de domínios, que são isso aqui, ó. Respiração é um domínio, eliminações, que vai ser aí tanto eliminações de urina quanto de fezes, né? É outro domínio. Termorregulação, que é a questão de envolve febre aqui, né? Hipotermia, hipertermia, né? Então, aqui é outro domínio. Conforto físico é outro domínio. Autocuidado. Então, o livro ele é muito bem organizado. E aí, como eu já sei disso, para facilitar até na hora de elaborar meus diagnósticos, eu já vou colocando tudo separado, tá? Então, organizei, agrupei tudo aquilo que eu encontrei, aí eu vou para a última fase desse processo, né? Que vai ser a documentação. Ou seja, eu vou comunicar e registrar os dados no prontuário, aquilo que eu encontrei. Por exemplo, durante a minha anamnese, o meu exame físico, eu verifiquei que o paciente ele está com febre, eu vou anotar, né? Paciente com febre, com hipertermia, eu coloco lá, né? Porque eu coloco uma linguagem técnica, né? Padronizada, e eu vou colocar o valor, tá? E vou registrar no prontuário do paciente de acordo com as normas e protocolos do hospital. Então, eu sempre falo assim, que aquela primeira semana, digamos que você começou a trabalhar no hospital, a primeira semana é para você conhecer a rotina do hospital, do setor onde você vai estar trabalhando. E é por isso que é muito importante o profissional ter humildade para perguntar, para entender, né? Perguntar sobre protocolo, sobre procedimento operacional padrão, que são os POPs, as normas daquele setor, porque aí você já vai conseguir registrar, organizar tudo de acordo com como o hospital trabalha, tá? Essa documentação, esse registro no prontuário, ele envolve objetividade, então eu tenho que ser objetivo, eu não posso ficar, como dizem, enchendo linguiça, né? Rodeando demais para poder falar. Eu tenho que ser assertivo, objetivo, né? Geralmente eu não vou narrar, eu vou descrever. Então, quando a gente descreve, a gente é muito mais objetivo, né? É totalmente diferente narrar de descrever. Eu vou colocar os dados também de acordo com a relevância, então, importância, quanto mais importante, mais eu preciso, né, priorizar. Cuidados éticos, evidentemente, que tem coisas que eu não posso colocar no prontuário, porque isso é muito íntimo. Então, por exemplo, é uma situação que eu constatei, mas o cliente ele não quer que a família saiba. Ele pediu para mim sigilo. Então, eu vou ter que manter o sigilo, porque a minha ética profissional, né, ela pede isso, ela dita isso. E eu tenho que fazer também de acordo com a técnica e com a ciência. Eu vou colocar aqui uma linguagem padrão. Então, por exemplo, não vou colocar paciente com pulso acelerado. Se ele está com pulso acelerado, é uma taquicardia. O termo técnico é taquicardia, paciente taquicárdico. Aí está com qual é o valor do pulso desse paciente? Ele está com 112. Está muito acelerado, né? Então, eu preciso colocar a linguagem técnica, linguagem padrão. Ó. Eu vou padronizar os meus registros. Se tem siglas, eu preciso verificar quais são as siglas que realmente foram implementadas ali dentro do hospital, né, para eu não correr risco de ficar criando siglas. Tem prontuário que a gente chega, que a gente precisa ser um Sherlock Holmes para entender o que o colega colocou ali, que é tanta sigla, né? Hospital, HPTL, né? Tratamento, TTO, paciente, PCT, a pessoa não escreve mais, ela já está fazendo igual se faz no WhatsApp, que hoje a gente já não escreve mais as palavras, a gente só coloca siglas, então a gente tem que evitar muito isso. Mais para frente, nós vamos estudar o que registrar e como registrar,
tá? Para a gente não incorrer nesses errinhos aí de fazer o próximo profissional que vai assumir o plantão, ele deixar de fazer procedimento porque ele não entendeu determinada coisa, tá? Pessoal, aí nós vamos adentrar agora na anamnese. Aí o que eu queria? Nós vamos parar agora, tá? Vamos parar a aula aqui e aí já já nós voltamos, tá? Para a gente começar a falar sobre a anamnese e o exame físico, tá certo? Então eu vou dar uma paradinha agora.